Fala galera, F11 falando. Hoje, jogo fundamental para o Inter, jogo importante, como todos têm sido, né? Nesse campeonato curto, nesse gauchão curto, de que nós estamos aí com a proximidade das semifinais e das finais. Logo em seguida, agora é a reta final e o Inter precisa hoje, lá em São Luís, contra o São Luís, confirmar, vencer, fazer 3 pontos, para se posicionar, se possível, se manter na segunda posição geral, ou quem sabe, conforme a Juventude se for na rodada, o Inter ainda assumir a primeira posição no geral. O importante é vencer, né, cumprir a sua obrigação. É isso que o Inter tem que fazer hoje. Mas vamos conversar melhor, vamos trocar uma ideia com mais profundidade sobre esse jogo de hoje. Eu peço que, antes de mais nada, deixe seu like, vai lá, clica no like, me dá essa força, me dá essa moral, já vai ali, clica no like, não custa nada. Se você assistiu o vídeo e por acaso não gostar, aí vai lá e tira o like, é direito seu. Mas eu peço que agora já vá lá, para não esquecer depois, clica no like e me ajuda. E se você não é inscrito, venha pra cá, venha fazer parte das Good Vibes Coloradas. Pensamento positivo, aonde a gente enverga, mas não quebra. Então, venha pra cá, pra esperança, pra quem acredita, pra quem torce aqui, que o Internacional vença e confirme nessa temporada de 2025. Pois bem, e também eu peço para acionar o sino para receber as notificações e faça seu comentário se você quiser aqui no nosso canal, faça seu comentário para a gente trocar uma ideia sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos lá, vamos conversar sobre esse jogo, mais um jogo do Gauchão 2025. Que Gauchão! Então lá, solta a vinheta! Pois bem, galera, então, como eu disse aí na abertura, o Inter hoje joga lá em Juí, né, uma viagem de ônibus, né, dentro do nosso estado é uma distância maior, né, mas o Inter foi com tempo, foi ontem, né, fez uma recepção calorosa da torcida, do pessoal lá da comunidade de Juí, das proximidades, e os jogadores, né, o que eu acho muito importante, jogadores, comissão técnica, foram muito receptivos com a torcida, né, dedicaram um tempo, uma atenção para quem estava ali, que é muito importante essa proximidade, né, principalmente com esse pessoal do interior que muitas vezes não consegue ter, né, já não chega, nem vem ao Beira-Rio, a distância é longa, não tem essa proximidade com o clube que ama, e aí quando o time vai jogar eventualmente, né, extemporaneamente lá na cidade, ter essa proximidade, essa oportunidade para o torcedor se aproximar dos seus ídolos, daqueles que representam a camisa que eles amam. E foi muito legal, foi muito bacana essa iniciativa, é importante essa atenção, ela faz valer e faz plantar semente, principalmente nas novas gerações. E, bom, mas aí o Inter conseguiu descansar e hoje vai ter o jogo, né, hoje às 10 horas da noite, é um jogo tarde, e o Inter tem que ir chegando nesse jogo, confirmar, né, a sua supremacia, né, sobre um São Luís aí que vem mal no campeonato, apesar de estar há muito tempo invicto em casa. O São Luís tem uma invencibilidade em casa longínqua, né, de muito tempo, mas hoje contra o Inter isso tem que ser derrubado, o Inter tem que se impor em campo. Por mais que apareçam as dificuldades, elas vão aparecer pelo campo, né, pelo gramado, pelo próprio posicionamento que o São Luís deve ter dentro do jogo, pelas dificuldades que vão aparecer, o Inter tem que superar tudo, né, e vencer o jogo. E, se possível, vencer bem, né, porque aí nós já vamos avançando nesse início de temporada, já vamos ganhando um pouquinho mais de cancha, e aí o futebol do Inter tem que aparecer, e tem que aparecer e se transformar isso em gols, em vitórias, né, em posição dentro de campo. É isso que nós queremos ver, é isso que nós precisamos. Até porque nessa reta final agora, né, nós estamos aí a 2 rodadas do final do campeonato, nessa fase classificatória, melhor dizendo, e o Inter então tem que buscar a melhor classificação possível para que trazer semifinal e final para sua casa. Não é o que acontece no momento. O Juventude no momento
é o primeiro colocado na classificação geral, né? Forçando até hoje um Grenal na semifinal. Claro que aí o Inter com a melhor classificação perante o Grêmio. Neste momento, o Inter traz para o Beira-Rio o segundo jogo, mas o Grêmio venceu sua partida ontem, né, contra o Pelotas, na Arena. Então o Inter tem esse momento de afirmação, de mostrar que realmente quer o título, que é o principal candidato a ganhar o Campeonato Gaúcho 2025. E para isso, né, o Inter no jogo de hoje contra o São Luís vai enfrentar dificuldades que enfrentou em jogos anteriores, né? Um posicionamento com certeza defensivo, um movimento de espera do São Luís, né? O São Luís fechando suas linhas e o Inter tentando furar esse bloqueio, tentando buscar o gol e através da abertura de jogo, mas também da troca, da aproximação dos jogadores para poder chegar ao seu gol. O São Luís, claro, jogando em casa e também ali numa situação crítica, numa posição aí para jogar depois ali o que a gente chama lá um quadrangular da morte e tal, porque vai disputar quem vai ser rebaixado, né? Nesse campeonato é essa fórmula, mas ele ainda assim, ele jogando em casa e com esse handicap de bons resultados na sua casa, talvez o São Luís vai especular mais, vai ainda tentar sair mais, e o Inter tem que, diante disso, fazer a leitura correta e aproveitar as oportunidades que vai ter no jogo. Porque o Inter tem isso, né? Às vezes o Inter cria, né? Mas de 5 oportunidades faz uma, de 10, né? Faz 2, 3. Então é importante que o Inter crie as oportunidades, né? Mas ela tem um alto índice de aproveitamento. É isso que nós temos que ter, um maior índice de aproveitamento das finalizações e das jogadas de gol. O Inter deve hoje, com certeza, ter essa busca, né, do resultado, essa busca do gol, né? Claro que vai tomar os cuidados, mas deve ter a busca. E às vezes as oportunidades surgem, e hoje nós temos uma questão bem importante no jogo de hoje. Por quê? Porque o Thiago Maia, que faz a segunda função de meio de campo, o titular do Inter na segunda função de meio de campo, ele nem viajou, porque ele está em negociação, me parece até bem avançada neste momento, com o Santos, para ir jogar lá no time do Santos. Tanto é que ele nem viajou, o Inter até oficializou já essa negociação, né? Que ainda, até agora, pelo menos eu não tenho informação de que ela está sedimentada, mas o Inter oficializou que tem um avanço nas negociações. Então, é uma tendência grande que as coisas possam ocorrer. Diante disso, o Bruno Henrique suspenso, que é o que seria o reserva, vamos dizer, imediato neste momento, né? Apesar que eu acho, claro, já vou dizer aqui, que se confirmando a saída do Thiago Maia, o Inter tem que trazer alguém. E para o Campeonato Gaúcho encerra sexta-feira. Sexta-feira agora encerra as inscrições. E nós queremos ganhar esse Campeonato Gaúcho. E eu acho que já tinha que trazer uma peça de reposição agora. Se sair, já tem que ter alguém ali. Saiu o Thiago Maia e chegou alguém. Mas nesse momento seria o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique está suspenso para o jogo de hoje. O Bruno Tabata, que também poderia fazer essa função, apesar de ser utilizado pelo Roger mais perto do jeito, mas ele é dali. Ele poderia, ainda mais no jogo de hoje, que ele é um jogador de mais posicionamento mais de ataque do que o Thiago Maia, né? Com certeza ele teria essa função. Poderia fazer, também não está ainda, não viajou, ainda se recupera de lesão. Me parece que já é, né, mais longa essa recuperação do Bruno Tabata do que nós esperávamos, né? A gente tem poucas informações sobre isso. Vamos ver se ele retorna ainda nessa fase classificatória. Bom, não tendo esses dois jogadores, né, o Bruno Tabata, o Bruno Henrique, quem poderia fazer? Bom, aí eu não vejo nenhuma peça que poderia cumprir uma função com uma similaridade maior com o que o Thiago Maia faz em campo. Nós teríamos que botar alguma peça mas com isso mudaria não só os nomes, mas mudaria a conformação tática a formação tática do meio de campo do Internacional. Por exemplo, aí nós temos algumas possibilidades, né? Porque, bom, vou falar o time do Inter e aí nós vamos compor esse meio de campo. O time do Inter tem o Antony, o Aguirre, o Vitão, o Vitor Gabriel, o Bernabé, o Fernando. Aí vamos ter essa peça. Aí temos o Wanderson, Alan Patrick, o Wesley e Borré.
esses 10 vão jogar. E aí, quem é esse outro jogador? Bom, poderia ser o Ronaldo, né? Só que o Ronaldo, ele joga mais posicionado na função do Fernando. Aí nós teríamos que ver quem sairia. O Fernando sairia um pouquinho, o Ronaldo sairia um pouquinho, jogaria os dois lado a lado, aí liberando mais ainda o Alan Patrick. Como é que a gente fecharia esse meio de campo, né? Mas é uma possibilidade, o Ronaldo jogar e temos esse... Eu não acredito porque é um jogo que o Inter tem que atacar. Então, pode ser que seja a escolha do Roger por questão técnica, mas eu não faria isso, né? Mas é uma opção. Segunda opção, o Iago Noal, que viajou. O Uri às vezes não tinha viajado, tinha participado dele, viajou. Ele é meia, ele joga por ali. Claro que ele também referencia, assim como eu falei do Tabata, do Bruno Tabata, o Noal também, porque a gente tem que ele é um pouquinho mais avançado na questão do Thiago Maia, que ele compõe um pouco mais. Mas ele poderia fazer ali, junto, auxiliando o Alan Patrick nessa composição de meio de campo, né, mais ofensiva, e poderia ser uma figura que te comparecesse por ali, né. Poderíamos, quem sabe, ter o Ener Valencia, e aí simularíamos, ficaríamos só com o Fernando, mais aberto, claro que é mais aberto, né, aí com uma proposição de mais de ataque, o Fernando resguardando, o Alan Patrick, e aí teríamos o Wanderson, Ener Valencia, Borré e Valencia, desculpe, o Alan Patrick, o Wanderson, o Wesley, e aí sim uma dupla de ataque com Borré e Ener Valencia. É possível, porque o jogo pede para furar bloqueio, para chegar, é possível. Mas aí eu vou dizer o que eu acho, o que eu gostaria de ver, o que seria possível dele testar, né? E eu acho que poderia funcionar, que seria a entrada do Carboneiro. O Carboneiro não diz que joga ali pelo meio, que ele pode jogar mais centralizado. O Roger já deu entrevista dizendo isso, já viu essa possibilidade. Aí nós poderíamos agregar o Carboneiro. O Carboneiro joga ali pelo meio, junto com o Alan Patrick, né? Forçaria, claro, recomposição, né? Do Wanderson, do próprio Carboneiro, né? O Alan Patrick talvez um pouquinho mais atrás, o Alan Patrick, né? Fazendo uma jogada um pouquinho mais de profundidade, mas aí nós ganharíamos em velocidade, alternativas de toque de bola, de jogadas rápidas pelo meio, porque teríamos Wanderson, teríamos Carboneiro, Alan Patrick, Wesley e o Borré na frente. Era esse que eu gostaria de ver. Essa seria a minha indicação. Talvez não de início, não aconteça de início, mas quem sabe durante o jogo não acontece. Mas o importante, seja a formação que for, é o Inter propor maduro, depois de um Grenal, né, que o Inter foi bem, não venceu, é verdade, faltou, é o que eu disse, poder de finalização, criar e conseguir fazer o gol, né? Perdemos muitos gols, o Inter cedeu um empate, na verdade, para o Grêmio, que era um jogo para vencer, mas o Inter foi bem, mostrou um crescimento, e eu quero ver esse crescimento em campo, com uma afirmação, um bom jogo, uma grande vitória, e que o Inter possa aí buscar a melhor classificação possível ainda nessa fase, para poder, nas fases finais, aí crescendo, bem arregimentado, jogar, ganhar seus jogos e chegar ao campeonato. Mas é isso, vamos acreditar, vamos confiar, vamos pro jogo, vamos vencer lá em Juí, o Inter hoje, então Colorado. É isso, tamo junto, vamos lá, é o Inter, a vitória!